que você faz parte da formação de professores do IBA, amém, aqui no Brasil. Você vai receber estes e muitos mais, amém, especialmente se você faz a determinação de frequentar também os nossos cursos de capacitação regionais, que são ensinados pelos nossos educadores globais do AGET. Vai ser de grande valia. E uma vez que nós cumprimos, irmãos, não sei quantas horas mas uma vez cumprida certo número de horas, aulas, como capacitação de professor, o próprio AGET vai enviar para você um certificado do AGET, da nossa sede internacional, para você colocar na sua parede e declarar que você é um professor formado. Amém? Então, esforça-se e vai poder alcançar isto. E o maior contribuição e realização para nós é que depois nós vamos ver alunos ou estudantes formados, sendo pastores, abrindo igrejas, salvando pessoas, e isso para nós é uma grande satisfação, de ver isso sendo realizado em pessoas que nós tocamos com o nosso ensinamento. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmã Priscila, venha, é um prazer recebê-la. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa tarde. A paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou honrada de poder estar aqui à frente. Amém. Quando meu esposo passou o convite, né, do pastor Valmer para estar aqui essa tarde, a primeira reação foi: meu Deus. Né? E eu estou muito honrada, estou feliz de poder fazer parte deste projeto, de poder estar aqui e poder externar um pouco daquilo que eu tenho estudado, que eu tenho aprendido na minha carreira. Bem, então, hoje a minha palestra é sobre plano de aula. Desde o começo nós estamos ouvindo, né, sobre o professor, sobre estar sempre dominando o conteúdo. Falamos um pouco sobre plano de aula, sobre como os seus métodos de ensino, as suas metodologias. Mas é sempre importante a gente estar frisando cada vez mais sobre isso, porque nós queremos ser professores potentes, queremos ser professores de excelência. Amém? Fiquei muito emocionada junto com o pastor Felipe, quando ele estava falando sobre isso, sobre a importância de cada um de nós estarmos levando a palavra do Senhor com qualidade, levar uma palavra que vai impactar, tanto espiritualmente, quanto em nível intelectual, em todos os sentidos. Amém? Então, primeiro aqui eu quero me apresentar. Eu sou a Priscila. Me graduei em Pedagogia em 2012. Estou cursando pós em Gestão Escolar. Graduei no IBA aqui em Mairink em 2014. Fiz o primeiro ano grávida do Samuel, segundo ano com o Samuelzinho no colo. O Pedro estava comigo ali, foi aluna do meu esposo. Então, assim, foi uma turma muito gostosa, primeiro ano, né? E a partir daquele ano, a missionária, a pastora Isabel, me convidou para estar ministrando aula de língua portuguesa. E foi um grande desafio, porque língua portuguesa ninguém quer, não é? Nós temos os nossos traumas, né, da escola, da professora. Meu Deus, verbos e tudo mais. Mas foi uma porta que o Senhor abriu e me desafiou para estar fazendo o melhor. E como o pastor, acho que foi o pastor Rony, que disse, se você tiver um limão, faça uma limonada para os seus alunos. Né? Então, eu procuro estar fazendo isso, uma limonada. Fazer algo prazeroso, gostoso,
algo que vai impactar realmente na vida dos alunos. Eu sou professora de educação infantil, sou professora do IBA, já fui em 3 unidades aqui em Marinque, fui de Mauá, de Toste, bem, casada com o obreiro Juarez, minha bênção. Estamos juntos pastoreando ali a igreja de Ipubi Sumaré. Então, continue orando por nós, amados. Amém? O Senhor tem ministrado ali naquele lugar, está abençoando para que nós possamos abrir já numa outra cidade, né? Estamos com vários projetos. Continue orando por nós, amém? E mãe de 2 filhos. As minhas bênçãos eu não posso deixar de falar. Samuel e Júlia, acho que todos conhecem as minhas bênçãos, amém? Iniciando, eu gosto muito de falar sobre este versículo, que é o 2 Timóteo 3, 16 a 17, já foi lido ele hoje. Fala, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? E quando ele fala plenamente, é tudo. Você tem que estar preparado em tudo que você for fazer. Nós estamos procurando ser, e nós seremos, professores referências. Professores que vão ser procurados por seus alunos. Fala assim, professora, eu gostei da sua matéria, deixa eu ver aqui mais uma coisa, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso melhorar? Para que nós possamos chegar nesse nível, amados, temos que ser professores potentes. A palavra-chave é professor potente. Aquele professor que ele domina a sua aula, aquele professor que é um eterno estudante. Um professor potente, um professor de excelência, ele tem que estar preparado, plenamente preparado, em todos os âmbitos, amados. Não só espiritual, mas o intelectual e também no físico. Se estivermos cansados, a hora que eu olhei o horário da minha palestra, agora todo mundo cansadinho, eu falei, não, vamos lá, sacode a poeira, né, pastor? E vamos aprender cada vez mais. Amém? Então, vamos começar falando um pouco sobre planejamento. O que significa planejar? Elaborar o plano, ou uma planta, projetar, organizar plano ou roteiro de, programar, ato ou efeito de prever, antecipar ou vislumbrar algo que ainda não aconteceu. Projetar, preparar, projetar. Então, aqui na raiz da palavra, a gente já vê que é algo que é feito antes. Professor potente, você está planejando a sua matéria? Nós estamos preparando algo ali, ou nós só estamos chegando na aula, pegando a apostila e lendo, sendo o professor Gaio? Se lembram? Por que nós temos que planejar? Uma pessoa encontra-se em constante planejamento no decorrer de toda a sua vida, fazendo planos a curto, médio e longo prazo. O planejamento é considerado uma peça-chave para o alcance de qualquer objetivo, pessoal ou profissional. Ele é responsável por nortear a realização de suas atividades, bem como de suas ações, sendo imprescindível na carreira de um bom professor. Então, por que eu devo planejar? Para você saber o que você vai fazer. Para você ter em mente, para você projetar o que você vai estar planejando ali para o teu aluno. Não porque o Senhor, Ele fala e eu vou lá na aula e o Senhor vai colocar as palavras na minha boca. Porque eu vou chegar na aula e o Senhor vai tocar nos meus lábios como a brasa do altar. Aleluia! Já começa a pregar. Calma. Vai tocar os meus lábios e eu vou saber o que falar. Porque nós estamos ali direcionados por Deus.
Amém. Nós estamos direcionados por Deus. Exatamente. Amém? Por favor, essa é a premissa de qualquer coisa que nós vamos fazer. Mas em toda a Bíblia, nós vemos a importância do planejamento. Por que planejar? Para você não chegar na sua aula e não saber o que falar exatamente. Ah, amado, eu não lembro aquele versículo lá, qual que é mesmo? Esqueci agora o que eu ia falar. Qual foi a lição que eu dei mesmo semana passada? Lembra para mim aqui? Peraí. Se isso for uma ferramenta para memorização, amém. Mas o professor, o aluno, ele sabe quando é uma ferramenta ou se você realmente não está se recordando ali, não sabe exatamente o que você está falando. Acho que foi o professor Everton que leu esse versículo, eu gosto muito dele também, que fala: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver postos os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Na Bíblia encontramos relatos de pessoas que Deus usou para colocar em ação os seus planos. Noé, para construir a arca. Ele falou com Moisés quando ergueu o tabernáculo. Salomão, na construção do templo. Neemias, para reerguer os muros de Jerusalém. Todos agiram conforme o planejamento de Deus. Então, nós vemos leis de lá do Antigo Testamento, Gênesis ao Apocalipse, que o Senhor dá uma grande importância para o planejamento. Amém? Nós todos entendemos isso, que o planejamento é projeto de Deus para nós também. Quando nós estamos planejando, seja na aula, seja na nossa vida, seja na sua casa, seja uma viagem que você vai fazer, quando nós vamos viajar, nós não temos que planejar o que eu vou colocar na mala, o que eu vou gastar, quando chegando lá, o que eu vou fazer lá, onde eu vou dormir, aonde eu vou comer. Nós temos sempre que estar planejando as nossas vidas. Se nós não planejarmos, se nós não colocarmos meta naquilo que nós queremos atingir, então não venha me dizer depois: os meus alunos não estão entendendo a minha aula. Não, eu não consegui atingir. Mas atingir o quê se você não colocou uma meta? Atingir o quê se você não traçou ali um planejamento para você estar alcançando algo com os seus alunos? Por que ele é importante? Através do planejamento, conhecemos as necessidades e a realidade da instituição, estabelecer objetivos e metas, definir recursos materiais e financeiros, gerir pessoas e tempo. Dessa forma, é possível antecipar obstáculos e antever ações, a fim de colaborar com o desenvolvimento educacional dos alunos. Neste planejamento, pesquise sobre seu público-alvo. Qual a situação dos seus alunos? Qual é o local onde irá ministrar suas aulas? Quais recursos e o ambiente te oferece? Ok, vou fazer o planejamento. Eu imagino que a minha turma seja assim e sai escrevendo. Não, calma. Vamos lá, conhecer aonde você vai. Vamos ver qual é a graduação, qual é o nível intelectual ali de aprendizado. Se o seu aluno tem só o ensino médio, se ele tem um nível de graduação, se o seu aluno tem só até o 5º ano. Nós temos em sala de aula diversos níveis de aprendizado, ali, diversos níveis de pessoas. E como eu posso atingir todas elas? Então, a primeira coisa de um professor potente, conheça os seus estudantes. Priscila, ok, conheci os meus estudantes, e agora, o que eu faço? Primeiro de tudo, eleva o nível para que todos tenham um pensamento alinhado.
Você vai contar uma história, você está falando ali sobre o livro de Romanos. Você sabe que aquele aluno ele já conhece tudo Romanos, mas aquele aluno ali não conhece. Então, você vai, com toda a sua habilidade de professor potente, amém? Você vai contar a história assim, colocando ali umas riquezas de detalhes para aquele aluno que já conhece, e aquele aluno que não conhece, ele já vai estar aprendendo ali. Então, você primeiro alinha o pensamento, alinha ali o que você consegue com os seus alunos. Um exercício que eu gosto de fazer, por exemplo, como professora de língua portuguesa, é que na primeira aula, eu peço para eles escreverem um texto. Ali eu já identifico quem tem algum problema com acentuação, vocabulário, se tem um vocabulário com algumas palavras já desenvolvidas, ou se é só mais o básico. Uma linha de raciocínio. Então, ali nesse primeiro exercício, eu já consigo identificar. Porque, às vezes, a gente está para longe, né? Então, você não conhece exatamente os alunos. Mas, nesse primeiro exercício, você já consegue vislumbrar ali como que está a sua sala. Qual é aquele que tem um conhecimento maior, aquele que tem um conhecimento menor. E ali você vai trazer um alinhamento de pensamento para que, após isso, você consiga prosseguir. Amém? Apesar de grande importância do planejamento de aula, muitos professores optam por aulas improvisadas, o que é extremamente prejudicial no ambiente de sala de aula, pois muitas vezes as atividades são desenvolvidas sem organização, não havendo assim compatibilidade com o tempo disponível, prejudicando o processo de aprendizagem. Não confie somente em seu conhecimento de aulas passadas, se atualize a cada turma, afinal, cada turma tem a sua característica. Amém? Estava conversando até agora no intervalo com um professor, ele falou assim, nossa, eu já faço isso há 5 anos, mas todo ano eu vou lá e eu tenho que ler novamente o meu material. Eu também faço isso, eu estou lecionando com o IBA português desde 2015. Então, já faz 7 anos que eu estou lecionando, esse ano vai fazer 7, e é a mesma matéria. Mas se você conversar com um aluno meu, pegar ali as anotações dele, lá de 2015, e de cada ano, você vai ver que tem algo diferente. É a mesma base? Porque nós temos ali um currículo para ser seguido? Temos ali um currículo a ser seguido. Mas você, como professor potente, conhecendo os seus alunos, você sabe qual a necessidade daquela classe. O que você pode introduzir para aumentar ali o conhecimento, para aumentar as habilidades, desenvolver ainda mais as habilidades do seu aluno. Muitas vezes nós vemos esse quadro infelizmente, do professor chegar em sala de aula, abrir a apostila e só ir lendo aquilo que ele preparou. Ele não faz um exemplo da vida real, ele não faz um exemplo do seu dia a dia, como aplicar aquilo no seu dia a dia. Então, nós temos que parar com este pensamento. E o AGET está aqui para isso, para nós nos desenvolvermos cada vez mais como professores, e não ficarmos só na mesmice, não ficar só... Não, eu estou há 7 anos ministrando isso, para que eu vou novamente abrir o arquivo e olhar, e novamente... Eu já sei o que eu vou dar, eu já sei o que eu vou falar. Parabéns, você já sabe o que falar. Mas você não tem mais nada? Não tem mais nada em todos esses anos? Tem um filósofo que eu costumo, às vezes, até citar sobre ele. Alguns têm o conhecimento do Cortella. E tem uma fala dele que eu tomei para mim, que fala assim, se eu tenho um amigo hoje, e daqui 1 ano, eu fico 1 ano sem ver ele, eu encontro ele e ele fala, nossa, mas você está igualzinho 1 ano atrás. Eu vou ficar triste, porque eu não quero ser a mesma coisa. Eu quero melhorar, eu quero crescer. Eu quero que você... Nossa, eu não sabia que você estava fazendo tudo isso. Uau, eu não sabia que você agora faz isso. Eu não sabia que você agora está lendo tantos livros. Eu também, assim como o pastor Felipe falou, que incentiva os alunos
a estudar, incentivo os alunos a lerem, eu pego nisso também com os meus alunos. Eu também já fui professora de jovem aprendiz, de jovens de 15 a 24 anos, e eu pegava no pé deles também. E assim eu faço na sala de aula do IBA também. Temos como base a Bíblia? Temos como base a Bíblia. Mas o Senhor, Ele é tão poderoso, porque Ele sabe do poder dEle. E Ele não vai limitar a igreja dEle falando assim, olha, você não precisa procurar em nada. Amados, às vezes temos ferramentas. O Senhor nos deu inteligência para desenvolvermos mais ferramentas. Você tem a Bíblia como base, mas nós temos a nossa inteligência para estarmos desenvolvendo cada vez mais habilidades, cada vez mais ferramentas para atrair os seus alunos. Bem? Assim como nós vimos no gráfico, ouvir, 10%. Ouvir e ver, 50%. E agora, você está falando com seus alunos. Você colocou um slide e depois ainda colocou um exercício para fazer, ele não vai esquecer. E esses exercícios, já deixo aqui uma dica, como professor potente, nós não temos que somente falar assim, não, eu sou o professor detentor de todo o saber, e se nos meus exercícios 80% foi ruim, 90% dos meus alunos foi ruim. Eles que não aprenderam. Amados, se 90% da sua sala estiver ruim, o problema está em você. Vamos estudar mais? Melhore, atualize as suas ferramentas. Porque se a turma vai mal, isso só está refletindo um mau professor. Desculpa ser sincera, mas é algo que nós temos que falar. Amém? Se você é um professor potente, um professor que estuda, um professor que se atualiza, tem conhecimento das ferramentas, o seu aluno vai bem. É claro que tem as exceções, tem os alunos que não vão, tem os alunos que não se esforçam. Isso é uma outra porcentagem. Mas se a grande maioria não vai bem, é porque nós temos que rever os nossos planejamentos. Amém? Vamos lá. A diferença de uma aula planejada e de uma aula improvisada. Numa aula planejada, ela é organizada, ela é dinâmica, inovadora, dá senso de direção, fixa a lição na mente, ajuda na seleção de material de atividades, ajuda a avaliar o grau de aprendizagem e evita improvisos desnecessários. Planejamento. Quando você está planejando a sua aula, você já sabe qual é o material que você precisa estar lá. Não, pensei numa coisa agora, sai correndo, vai lá pegar aquela coisa ali para mim. Amados, calma, se for uma vez ou outra, nós temos que ser flexíveis também. Às vezes acontece de você pensar em algo ali e nós temos essa flexibilidade. Mas se você tiver um planejamento, se você estudou, reviu mais de uma vez o seu plano, você já sabe qual a dinâmica que você vai aplicar, então quais são os materiais. Eu quero fazer uma aula assim, assim, assim. Então, quais os recursos que eu vou usar? Eu, para ministrar essa palestra, falei, Mairink, então eu já sei que tem um data show, então eu vou preparar ali uns slides. Eu já sei que tem isso, então eu já vou fazer. Então, se planeje, se programe um pouco mais para que a sua aula seja organizada. Tenha o começo, tenha o meio, tenha o fim, e ela esteja atendendo todos os critérios ali daquilo que você já pensou, daquilo que você já programou para estar ensinando aos seus alunos. Uma aula improvisada, ela tem rodeios, aquele professor que ele começa a falar, amém? Agora eu não sei se eu falo. Começa a falar, por exemplo, de uma experiência dele, e fica meia hora falando só aquilo. Aquele professor que começa a falar, nós temos que dar nossos testemunhos, amém? Temos que falar sobre as maravilhas que o Senhor fez em nossa vida, ou aquilo que o Senhor tem.
Falar do cachorrinho. Nós temos que dar o nosso testemunho, mais amados. Qual é o propósito desse testemunho? Qual é o objetivo desse testemunho? O que você quer atingir com aquilo? Exaltar a Deus ou você ali como, olha só como eu sou maravilhoso e eu consegui tudo isso? Vamos pensar nesse objetivo, amém? Nada impede de nós darmos o nosso testemunho, mas tem um objetivo para isso. Tem uma meta. Por quê? Porque senão vai cair nisso, no rodeio. Você vai ficar rodeando, falando a mesma coisa, às vezes com palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Amados, vamos cuidar com isso. Narrativas e ilustrações sem objetividade e pouca relação com a lição. Por exemplo, o pastor falou de celular. Quantas pessoas aqui recebem correntes e correntes e correntes no WhatsApp? E mensagens e mensagens e mensagens pelo WhatsApp, e você lê ali nas redes sociais. E às vezes você traz isso para a sua aula, para a sua sala, falando, olha, e você fala aquilo como uma verdade absoluta. Amado, o seu aluno recebeu a mesma corrente que você. Qual o objetivo disso? Amém? Eita, glória. Deu para acordar aí depois dessa? Amém? Aulas desorganizadas. Estou falando isso desde o início. Se você não planejou, no meio da aula vai ter que sair correndo para ir pegar o pincel para escrever na lousa. No meio da aula vai ter que sair correndo para pegar não sei o quê. No meio da aula você vai ter que lembrar de alguma coisa. Espera aí, deixa eu abrir o Google aqui. Não, né, amados? Aulas incompletas, porque uma aula que não é planejada, ela não tem uma meta. E se ela não tem uma meta, não tem um objetivo, ela vai estar incompleta, porque você não sabe. Monótona, vai cair na mesmice, está sempre do mesmo jeito. Desinteresse do aluno e desmotivação do professor. É um ciclo, né? Porque daí o seu aluno vai ficar, o seu estudante, eu também não gosto de usar a palavra aluno. A pessoa ali que está te ouvindo, né, o seu estudante, ele vai estar desinteressado, e você vai ver o desinteresse dele, vai te desmotivar, e o aluno vai ver sua desmotivação, vai ficar desinteressado, e isso vai continuar um círculo vicioso. Até que você chega e fala, não, agora eu vou realmente estudar e trazer algo diferente, algo inovador para o meu aluno. E aí ele vai, opa, espera aí, eu ouvi algo diferente ali. Espera aí, eu já sei o que está acontecendo. Eu vejo algumas pessoas fazendo anotação. Anota duas palavrinhas aí. Metodologias ativas. Metodologias ativas. São aulas inovadoras que está cada vez mais entrando no hall ali dos professores. Pesquise, que tem várias ferramentas para você trazer inovação para a sua aula. Mas, Priscila, trazer inovação na aula do IBA? Aqui não. Aqui nós temos o direcionamento de Deus e é isso. Amados, o próprio Jesus usava de ferramentas para ensinar ao povo, para ensinar aos seus discípulos. Ele usava de parábolas, ele tinha uma hora que ele estava mais firme, ali com aqueles que já conheciam, batia firme. Mas com aquele que ele não conhecia, ele sabia que não tinha conhecimento das leis, ele usava as parábolas, ele usava, olha, é assim, está vendo? Jesus usou de ferramentas, usou de técnicas. Amém? Sim? Amém. Fazer o seu aluno ir fazer alguma coisa. Não só chegar e dar o peixe pronto.
Você tem que ir lá, a velha frase, né? Não deu peixe, ensine a pescar. Amém? Nós temos que ensinar o seu aluno a ir até aquele, ir buscar o conhecimento dele, ir buscar o aprendizado. Não só ficar aqui esperando, engolindo tudo que o professor tem para fazer, para falar. Porque, às vezes, nós professores, eu tenho um pouco disso, eu tenho que esperar. Porque eu fico tão entusiasmada com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu planejei, que eu chego e quero falar. Não, calma. Ouça também o que os seus alunos têm a te dizer. Nós não somos pessoas, os seus alunos não são pessoas que chegaram totalmente no zero. Eles têm um conhecimento. Às vezes, tem até o testemunho, eu falei aqui do testemunho, às vezes, o testemunho ali do seu aluno, ele vai contribuir com a tua aula. Isso é uma forma também de metodologia, de técnica. O que o pastor está fazendo aqui é uma técnica muito interessante também. A cada palestra, 5 minutos de pausa. Para o seu cérebro parar um pouquinho, respirar, para depois vir mais conteúdo. Isso também é uma técnica, isso também é uma metodologia para que o seu cérebro tenha tempo para assimilar. Porque senão só fica uma palestra atrás da outra, fica cansativo. Né? E quando eu vi isso, de estar a cada palestra dando uma pausa, vai ali, né? Nessa pausa a gente vai, cumprimenta o irmão, cumprimenta o outro, dá aquela refrescada na mente, né? Você consegue fixar mais. Isso é comprovado cientificamente, que se você fazer determinadas pausas entre um estudo e outro, seu cérebro vai assimilar melhor. Falando de assimilação, tem o teórico na educação, Jean Piaget, minhas colegas vão conhecer, e ele fala de duas coisas, de três, aliás. Assimilação, acomodação e equilibração. O que é? Todos eles fazem parte do aprendizado. No momento aqui, nós estamos fazendo a acomodação, que é quantitativo. Nós estamos recebendo conteúdo. Então, ele está sendo acomodado lá no seu cérebro. Você está recebendo informações em quantidade. E, a partir disso, que você faz a sua anotação, que você está ouvindo, né, que vai praticar em nome de Jesus em sua sala de aula, amém? Amém? Posso ouvir um amém? Amém, amém. Glória a Deus. Você praticou, fez tudo isso, você vai estar assimilando. Você acomodou, né, recebeu a informação, assimila. É quando o seu cérebro molda para que aquele aprendizagem não seja só uma informação no seu cérebro, mas seja, sim, algo ativo nas suas aulas. Algo ativo que você vai realmente fazer aquilo. Então, que possamos procurar não só acomodar a informação, receber, mas que possamos ali procurar assimilar o conteúdo, colocar dentro das suas práticas. E equilibração é o ponto entre esses dois, que seria o estudante, né? Que ele está recebendo e ele está assimilando ali o seu conteúdo. Amém? Um pouquinho de teoria pedagógica para que nós possamos assimilar melhor. Amém? Tenha em mente, se preparar, planejar sua aula, mostra o quão preparado você está para ministrar aquela aula. Os alunos percebem se o professor domina o que ele está falando. Amém? O aluno percebe se você domina aquilo ou não. Até você falar para ele, amado, eu não estou sabendo te responder isso agora, mas eu vou estudar e vou te devolver. Se você tiver o domínio da sua matéria, até essa fala de você falar que não sabe, o seu aluno vai acreditar em você. E não vai dizer, ele nem preparou a aula, por isso que ele não está sabendo. Amém? Até a sua postura, ele vai entender. Seja um professor potente, que maneja bem a palavra da verdade e domina o conteúdo que está apresentando. O planejamento de aula é de fundamental importância
para que se atinja êxito no processo de ensino-aprendizagem. O professor que planeja suas aulas demonstra compromisso com sua missão, para a qual foi designado por Deus, e está em cumprimento com a palavra de Romanos 12:7. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Amados, saiba da sua importância. Saiba da sua importância na vida do seu estudante, do seu aluno, daquela pessoa que está te ouvindo. Porque ele saiu lá da sua casa, saiu lá da casa dele, para vir ali naquele lugar. Ou se ele está ouvindo online, ele parou o que ele estava fazendo para te ouvir. E você não planejou, você não preparou a sua aula. Isso tem que ser motivo de vergonha, amados. Nós temos que saber o que nós estamos planejando. Amém? Eu estou falando muito também, né? É para acordar, moto. Me responda. Ativa aí o seu cérebro. Então, entendemos aqui sobre o planejamento. Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. A todo momento, o Senhor nos falando, se prepare. Não sai correndo aí, fazendo as coisas de qualquer jeito, não. Tenha ordem naquilo que você está fazendo. E tenho dito. O plano de aula se refere à descrição específica de tudo que o professor executará em sua sala de aula, durante o período determinado, tendo em vista aprimorar a sua prática pedagógica e melhorar o aprendizado dos seus alunos. Durante esse planejamento, você vai ter em mente essas questões. O que eu vou ensinar? Para quem? Para quê? Em quanto tempo? Onde? O que pretendo alcançar? Qual é a minha meta, o meu objetivo? E como eu vou avaliar o que foi avançado? No seu planejamento, se você responder todas essas questões, beleza. Então, essas questões são fundamentais. Você escreveu o seu plano, depois aplicou esses questionamentos, respondeu os questionamentos, então, está ótimo. Como realizar esses questionamentos? Aqui, eu trouxe uma técnica que eu uso, que eu gosto bastante, que é o mapa mental. O que ele é? É uma ferramenta de gestão de informação. São utilizados para otimizar a memorização a partir da representação visual de conceitos e ideias de forma simplificada. Ele foi desenvolvido por um inglês, o Tony, como pronuncia o Buzan, lá em 1974. Então, é algo que ele desenvolveu lá atrás, mas que nós podemos utilizar ainda hoje, porque é uma ferramenta muito preciosa. E eu trouxe aqui, não sei se os que estão mais lá atrás vão conseguir visualizar, mas o que é? Você fazer mentalmente, visualizar ali tudo o que você quer. No meio vai ficar o tema da sua aula, por exemplo, ali, reforma protestante. O que eu consigo atingir com a reforma protestante? E você vai puxando setas ali, vai puxando linhas de raciocínio. Então, você faz algo visual de tudo que você quer atingir. Porque, às vezes, a gente vai escrevendo e se perde um pouco. Então, essa é uma ferramenta que você bate o olho e você já vai lembrar de tudo que você pensou para aquela aula. Você bateu o olho e você já viu toda a gama de informações que você consegue a partir daquele tema, daquela aula. Ali tem um outro exemplo também, mas você se jogar ali nas suas pesquisas, colocar sobre mapa mental, é uma ferramenta que eu gosto muito de usar e eu indico também, porque é algo que você bateu o olho, você já vai lembrar. Eu estou fazendo isso. Espera aí, falta ainda atingir aquilo. Né? Então, agora vai ficar bem pequeno, né? Mas eu acho que vocês têm aí na apostila.
Eu só não consigo dizer qual é a página, que é o plano de aula. Ok, Priscila, já entendi a importância que eu tenho que me planejar. Estou o dia inteiro ouvindo que eu preciso ser um professor potente. Estou o dia inteiro ouvindo que eu preciso trazer inovação para a minha sala de aula. E como eu faço isso? E aqui eu trouxe para vocês como nós podemos fazer isso, tornar toda essa informação em um relatório que nós vamos fazer. Coloca no fim e volta 8 páginas. Volta 8 páginas, mais ou menos, e vai estar por ali o seu plano de aula. Identificação. Então, ali é aquele cabeçalho básico que todos nós conhecemos, que fizemos muito na escola, né? Coloca o nome, aonde você está ministrando, o ano, a data, o tema da sua aula. Então, você vai identificar ali o cabeçalho. Importante, lembre-se de fazer o seu plano de aula de uma forma que outra pessoa vai ler e vai entender. Para que serve essa ferramenta? Para você saber o que você vai estar fazendo. E, no caso da sua falta, nós não sabemos o dia de amanhã. Se você precisar faltar, um outro professor que vai te substituir, ele vai pegar essa ferramenta, vai pegar esse plano, ele lendo, ele vai compreender o que você estava querendo atingir e vai te substituir ali com excelência também. Tá bom? Então, continuando. O conteúdo, o que você vai estar ministrando? Ali seria o tema da sua aula, o que você vai estar fazendo ali naquele dia. O objetivo, o que você quer alcançar. O que você quer alcançar com aquilo? Nós estamos em tempos que os seus estudantes, as pessoas, eles não querem só ouvir a história bíblica, ele quer saber da aplicação pessoal. Saber a história, eu posso saber lendo na minha casa. Eu vou ler ali, eu sei o que está escrito, eu sei qual é a história de Jonas, eu sei qual é a história de Daniel, eu sei qual é a história de cada um dos personagens, mas e aí? O que eu vou atingir com isso? Então, no objetivo, você vai falar ali, o conteúdo, eu vou contar a história de Jonas, vou contar a história de Daniel. E, a partir disso, você vai contar por quê. Qual é o objetivo? O que você quer alcançar com aquela história? Metodologias / desenvolvimento. Ali, agora, você vai estar descrevendo como você vai ministrar aquela aula. Olha, eu vou começar com um versículo, depois eu vou passar um slide, e vou passar um vídeo também, vou fazer um exercício. Então, ali você vai estar descrevendo tudo o que você vai fazer naquela aula. Lembre-se, organização. Então, isso é uma ferramenta. Veja isso como uma ferramenta. Essa é a palavra. Eu vejo colegas de profissão que veem isso como um fardo. Ai, mais documento para escrever. Ai, estou cansado. Estou fazendo isso há não sei quantos anos. Eu não quero mais fazer. Amados, não veja como um fardo, como um relatório que você tem que escrever, algo que você tem que fazer para apresentar para a sua gestão, para apresentar para alguém. Mas é uma ferramenta de trabalho que vai facilitar a tua vida. Amém? Como eu sou professora, eu pego o planejamento, o meu planejamento está grudado na parede do meu armário. Todos os dias, fui eu que fiz. Todos os dias, antes de iniciar a minha aula, eu dou uma outra revisada, para saber o que eu vou estar aplicando ali naquele dia. Então, o desenvolvimento, voltando ao desenvolvimento, é muito importante. Recursos. O que você vai precisar para estar ministrando aquela aula? Eu vou fazer o slide, então eu tenho que lembrar de buscar o data show. Eu tenho que, se for um vídeo, eu tenho que verificar se tem caixa de som. Eu vou dar um exercício, então eu vou fazer esse exercício para eles copiarem na hora, ou já vou trazer impresso? Então, se você planejar, planejamento, lembra que é antes? Então, quando está chegando no dia, você
antes daquele dia, você já vai pegar todos esses recursos, olha, eu vou precisar de tudo isso. Não sei se vocês já viram, vocês se lembram na escola do professor, tem professores até que andam com mala de viagem, andando de uma sala para outra, né, com a mala de viagem, vai para lá e para cá. Você não sabe o mundo de coisas que a gente carrega dentro dessas malas. Não é? De todos os recursos. Nós precisamos de recursos para chamar a atenção dos alunos. E você tendo isso no planejamento, você já vai saber o que você vai precisar. E a avaliação. A avaliação é tanto dos seus alunos quanto o seu. Lembre-se disso. A avaliação, eu não estou só medindo a informação que o meu aluno conseguiu assimilar ali no seu cérebro, mas eu também estou avaliando a minha postura como professora, o meu trabalho como professora. Lembra que eu falei, se a grande maioria da minha sala foi ruim, essa ferramenta vai ser muito mais para me avaliar, porque eu não estou sendo uma boa professora. Então, a avaliação, ela acontece todos os dias na sua aula. Você está avaliando ali se o aluno está olhando, se ele está escrevendo, anotando o que você está dizendo. Você está avaliando se ele pesquisou, se ele fez a atividade que você deu na aula passada, se ele fez, ou se ele fez 5 minutos ali antes de começar a aula. Tem isso também. Então, você está avaliando isso o tempo todo para estar passando o feedback para o seu aluno também. E opcionais ali, observações, se você quiser colocar alguma informação a mais. E sempre, anexo, se você for dar alguma história, alguma música, são esses anexos que você vai colocando atrás, né, e você vai estar ofertando ali para o seu aluno. E também tem a bibliografia, para o seu aluno saber, aquele professor ali, ele sabe o que ele está falando. Não é só da mente dele, não é algo que ele inventou, não. Tem embasamento teórico ali. Não que nós não possamos falar de nós. Né? Com o nosso tempo de profissão, né, o seu tempo em sala de aula, você vai adquirir certas ferramentas pessoais também. Né? Mas isso é tudo um equilíbrio que nós temos que buscar para melhorar com os nossos alunos. Aqui tem um exemplo de aula, não vou ler, mas vocês têm aí. Ela é professora Deise, do Rio Grande do Sul. Né? Ela fez aí um plano de aula. E esse plano de aula, ele é diário. Diariamente tem esse plano de aula que ele é bem mais esmiuçado, bem mais trabalhado, para você estar sabendo ali o que fazer. Mas, como planejamento, uma outra ferramenta que eu também utilizo, e seria interessante até dar para os seus estudantes, é esse planejamento mensal. Eu fiz uma folha deitada, porque assim fica na visualização do mês inteiro. O que eu vou estar aprendendo com aquela matéria? Então, por exemplo, em língua portuguesa, eu coloquei ali que coloquei o tema da aula e o que eu vou estar fazendo. Os objetivos de cada uma delas, metodologia e recursos. É a mesma coisa daquele diário. Só que esse aqui é um quadro macro, que foi o pastor Michael até que falou assim, você dando um cronograma ali para o seu aluno, ele já sabe como é que vai ser as aulas dele. Né? Então, ele não vai ficar naquela expectativa, naquela ansiedade. Ai, será que hoje vai ter prova? Ai, será que hoje vai ter não sei o quê? Ai, hoje vai ter exercício. Não, ele tendo ali um vislumbramento do que vai acontecer, ele vai estar assimilando melhor e vai estar vendo o quão organizado você é. E, com isso, ganhar o respeito do seu aluno. Importante lembrar, em primeiro lugar, lembre-se de que você está a serviço do reino celestial. Nunca se esqueça. O conteúdo de suas aulas não são apenas informações e conhecimentos quaisquer. São ensinamentos divinos, profundamente espirituais. Então, ore, consagre-se, estude, peça sabedoria a Deus e deixe que o Espírito Santo conduza a tua vida e direcione teus planos. Assim você será abençoado em tudo o que fizer. Planeje cada aula pensando em seus alunos.
Quais são as perguntas que serão relevantes? O que mais eles precisarão saber? Considere aqueles que têm mais dificuldade de assimilar o conteúdo. O que você pode fazer para ajudá-lo a compreender a lição? É algo que nós já conversamos no início, né? De saber qual é o seu público e procurar ali nivelar, alinhar um pensamento para, a partir de então, seguir um pouco mais à frente. Considere o tempo disponível e faça um bom aproveitamento dele. Então, naquele planejamento diário, você vai estar pensando nesse tempo. Tem alguns planos até que colocam assim, introdução, 20 minutos. Vídeo, 5 minutos. Explicação ali da matéria, 30 minutos. Então, você pode até colocar isso. Considere o tempo, para que seja tudo equilibrado. Para você não ficar tomando muito tempo na introdução e depois do desenvolvimento, a conclusão, passou. E o seu aluno ficou, opa, o que aconteceu aqui? Né? Vamos cuidado para não cair nessa armadilha. Se prepare com antecedência, estou falando isso desde o início. Diversifique, não seja o professor que apenas lê a apostila ou que fala o tempo todo. Seja um professor surpreendente. Desafie o seu aluno de forma positiva, com dinâmicas interessantes e inovadoras. Faça perguntas, dê oportunidade, elogie, permite aos seus alunos interagirem. Permita que os seus alunos interajam com a sua aula. Isso está também dentro do fazer. Se ele está falando, se ele quer falar, é porque ele está interessado na sua aula e ele tem algo para colaborar, ele está fazendo essa lógica na cabeça dele. Olha, aquilo que o professor está falando, aquilo aconteceu comigo. Então, se torna uma aula mais dialógica, uma aula que você mais dinâmica, mais inovadora. Deixe que o seu aluno também expresse ali o que ele tem. Lembre-se que seu aluno sempre tem algo para estar dizendo também. Ainda mais nós que nos tratamos com adultos, né? Nós estamos trabalhando com estudantes que são pastores. Eu cheguei na minha aula, tinha o pastor Roberto ali, Não, o que eu tenho para estar ensinando? Ele tem algo para dizer também. Deixe com que fale. Deixe com que os seus alunos tragam algo para a sua aula, para estar enriquecendo cada vez mais. Saiba como dosar o seu tom de voz. Não fale muito baixo, não fale muito alto. Procure sempre o equilíbrio. Procure sempre estar em um tom de voz agradável aos seus alunos e de boa dicção, para que eles compreendam realmente o que você está dizendo. Verifique sua entonação, enfatizando os pontos importantes da sua aula. Fale de forma dinâmica. Falar de forma dinâmica é fundamental para a compreensão dos ouvintes. Procure contextualizar o assunto. Contextualizar, sempre. Se você conhece o seu público-alvo, você vai pegar aquilo que o seu aluno já tem de conhecimento, aquilo que ele passa na vida dele, e a partir daquilo é que você traz o seu ensinamento. Nós temos lá em Campinas um grande teórico que foi o Paulo Freire, que ele trabalhava com os adultos, e ele fala muito sobre isso. Traga a realidade do seu aluno para a sua sala de aula. Se ele está ali no campo, eu não vou ensinar o meu aluno, ali, o estudante, a escrever coisas, palavras eloquentes, palavras difíceis. Não, eu vou ensinar ele a escrever vaca, grama. Vou ensinar ele a escrever algo do cotidiano dele. E, a partir daquilo, é que você vai subindo o nível. Lembre-se de pegar o contexto do seu aluno, fazer com que ele compreenda. Compreendeu? Ok, então vamos lá, vamos seguir com o conteúdo. Não fique ali só naquele raso. Cuidado para não cair na mediocridade. Nossa, que palavra forte, medíocre. Medíocre é aquela pessoa que está sempre no meio. Medíocre é aquela pessoa, aquele professor que só pega, é isso mesmo. Ele nunca tem nada mais para acrescentar. Dominar o seu conteúdo é que você consegue conversar com o seu aluno, entender o que ele sabe e acrescente algo mais.
Amém? Pastor, passei do meu horário. Registro pedagógico, que é a documentação. Alguém tem problema com o diário de classe? Nós temos que fazer o nosso diário de classe. Pastor Everton tem problema com o diário de classe? Até hoje. Ô, meu pai. Porque é um documento sério, é um documento que tem todas as informações ali do aluno. Se ele está indo para a aula, se ele não está indo, se ele assimilou, o que você ali vai estar colocando do lado. Um resumo do que foi aquela aula. Tem aí na apostila, pastora? Hã? Ele vai trazer? Então, amém. Que eu tinha o do diário de classe. Sim. Ótimo, porque deu meu horário. Amém? Então, essa parte do diário, fica aí um gostinho de quero mais, que o pastor Marivaldo vai estar trazendo para nós amanhã. Amém? Sobre a escrita desses relatórios, como eles são importantes para a nossa avaliação como professor. Amém? Então, eu espero ter contribuído para vocês. Espero que vocês peguem isso e sejam professores potentes. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Tremenda lição. Ela não sabe, mas eu já salvei a lição dela para meu computador. Estou levando para casa. Amém. Amém. Porque isso vai ajudar também outros professores em outros distritos. Eles vão ser abençoados com tudo isto. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Nós temos a nossa última classe com o pastor Felipe. Ele vai estar trazendo uma palavra profética para nós. Amém. Mas nós queremos dar um tempinho para você refrescar-se, usar o banheiro, tomar uma água. Irmãos, eu vou pedir, por favor. Nós já estamos no horário do pastor Felipe. É a nossa última aula. Vai lá, faça o que precisa fazer. Pega um cafezinho, pega uma água, mas volta aqui, tá certo? Volta aqui, coloque-se na cadeira e vamos terminar para a nossa noite. Deus abençoe em nome de Jesus.
I'm right here, son. Are you hearing me? Are you hearing me? Good. Good. Okay. Michael. Okay. I just wanted to ask you a question. You asked me to bear with you, but it'd be, I thought it was probably better to BEAR with you. I said you wrote and asked me to bear with you, BARE.